É isso tudo, né, Schiller? Tudo bem, Oineg, bem Ferretti, Larissa. Olha, lamentavelmente, né, é verdade, o Banco Master virou uma espécie de síntese do Brasil. Né? Eu até escrevi no fim de semana meu artigo no Estadão tratando disso. Muita gente acha que o patrimonialismo é uma palavra do passado, né? É lá do Raimundo Fauro, dos anos 50, essa mistura entre o público e o privado. Mas ele está aí, escancarado na nossa frente. Né? O que preocupa, que eu acho que a grande... Eu acho que o que passa na cabeça do cidadão, quem está nos escutando agora, Brasil afora, quer dizer, será que vai dar em alguma coisa essa investigação? Será que a gente vai passar pano de novo em todo esse processo? Quer dizer, vamos lá, a gente tem expectativa com o discurso do Fachin hoje, presidente do Supremo. Mas o presidente do Supremo deu uma entrevista na semana passada dizendo que talvez não vá sair nem o código de ética. Vamos lá, a gente já passou muito tempo, né, de precisar de um código de ética e que não é a resposta para uma situação séria, grave, urgente, enfim, como a gente está vendo hoje, que envolve muitos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo um código de ética para depois das eleições, né, entender que tem uma coisa a ver com a outra. No Congresso Nacional, a discussão é se a CPI do INSS vai convocar, já convocou, né, mas se ele vai comparecer, o Daniel Vorcaro, para falar dos consignados, dos contratos de crédito consignado do INSS, dos aposentados, foram operados pelo Banco Master. Mas só disso, a CPI do INSS só pode tratar de INSS, né? E, bom, tem a outra CPI que funciona no Senado do crime organizado, que pode ser que vá se voltar a esse tema, mas vamos lá. A grande pergunta do país é como é que isso avança. No Supremo Tribunal Federal, a investigação sobre sigilo, todo o questionamento sobre a instância, na minha opinião, perfeitamente corretos, né? O que faz o caso Master no Supremo Tribunal Federal? Essa explicação de que, bom, um negócio lá na ponta envolvia um deputado federal e logo todo o caso deve para o Supremo, não convence ninguém. Então é evidente que você tem, e aí tem todos os conflitos de interesse que são sabidos, enfim, do ministro relator do processo. Bom, nesse quadro, o que acontece? O deputado Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, que é do PSB, que é de oposição ao governador Ibanez, apresentou uma proposta de CPI, né, protocolou uma proposta de CPI, já tem 15 na fila. Portanto, o deputado Hugo Mota pode dizer que tem fila, que não dá, que não é o momento, pode justificar com o ano eleitoral, pode fazer um monte de coisa. Não é? Agora, vamos lá, eu vou deixar uma frase aqui com nossos ouvintes de todo o Brasil. Se de fato acontecer uma CPI do Banco Master, olha, cai um pedaço da República, Oineg, porque esse é um caso, assim, primeiro, ele tem total justificação para ter uma CPI. O que fazia um banco operando aqueles CDBs completamente fora de padrão de mercado durante tanto tempo? O que fazia um banco estatal no Distrito Federal, banco que tem controle público, comprando esses créditos podres, créditos que não tinham lastro durante tanto tempo, e depois fazendo uma proposta de compra formal de um banco, que já naquela altura se sabia no mercado que tinha muito problema. Aí, bom, é uma pergunta sobre o Banco Central demorou demais para tomar a decisão da liquidação, aí tem mais uma questão técnica. E o envolvimento de tanto, como é que pode um banco, Brasil, e não é só o Banco Master, vamos lá, mas acho que o Banco Master é o príncipe do processo, né? Ter contratar o ex-ministro da Fazenda, contratar a mulher do ministro, contrata o escritório do outro ministro, daí tu tem o líder do governo, do Senado, sendo uma espécie de headhunter para atrair juristas, economistas para o banco, aí tem a bancada do Master no Congresso Nacional, você tem o senador que propõe ampliar, não é, o fundo de garantidor de crédito para R$1 milhão, não passa, não avança no Congresso, mas vamos lá. Então, a teia de relações entre o público e o privado para um banco como esse, fraudulento, se sustentar durante tanto tempo, né? Imagina uma CPI que quebre o sigilo bancário, o sigilo telefônico do Daniel Vorcaro e de muita gente. Então, eu acho que não sai, viu? E lamento que não saia. E se não sair essa CPI,
Se essa investigação não for feita, se o país jogar para baixo do tapete esse negócio, é mais descredibilização do nosso sistema político. Bom, o Schiller, você que é um cara realista e um otimista, comparado a mim, eu não acredito que vai sair CPI de coisa alguma, como você acabou de dizer que lamenta, mas não acredita que vai sair, né? E a história das CPIs travadas recentemente sobre temas que são fundamentais estão fazendo água, mesmo tendo um objetivo necessário. Por exemplo, CPI do INSS. Vai dar no que essa CPI do INSS? Em coisa alguma. Todas as CPIs que a gente tem visto recentemente estão dando em nada. A gente teve uma CPI, a mais recente, que tinha como relatora a Soraya Tronic, que nem o relatório eles conseguiram aprovar. Quanto mais mandar para o Ministério Público. E algumas CPIs que mandaram, porque o máximo que uma CPI pode fazer, além de descortinar, evidente, constranger, aquelas coisas que a gente conhece, é mandar para o Ministério Público, que daí então vai avaliar se deve dar sequência ou não à investigação. A CPI não tem um poder adicional. Então, não consigo enxergar. E como você, eu lamento também. Mas não vejo como isso vai andar, ainda mais que o Banco Master ele tem um lado ecumênico, né, Schiller? Vamos lá, né? É difícil você imaginar que a CPI ande. Primeiro, nós estamos no ano eleitoral, o deputado Hugo Mota é um aliado do governo, é um aliado, digamos, moderado, mas é um aliado do governo. Vai ter muita pressão dentro do Congresso para que não saia da CPI. A desculpa está montada, é perfeita, tem a fila das 15, em tese só podem funcionar 5, mas obviamente um acordo político poderia resolver isso sem nenhum problema, tá? Mas assim, a impressão que a gente tem, né, primeiro, né, tem muita blindagem envolvendo algumas autoridades. Eu sou daqueles da imprensa que, vamos lá, acho que o papel da imprensa é colocar as questões. A gente não tem poder de decidir as questões, mas a gente tem o poder de colocar as questões, em especial as mais incômodas, né? O que foi feito com o caso Tagliaferro? Pouca gente tratou desse caso, a gente tratou aqui no programa. Denúncias importantes que foram feitas, né, por um perito criminal e que o perito que fez a denúncia acabou ele virando réu, né? E o país deixou por isso mesmo. Quando eu digo o país, as instituições, né, especialmente o Ministério Público Federal, quem tem que fazer a denúncia é o Ministério Público Federal. Então, se o Ministério Público Federal vira uma espécie de arquivador geral, isso não avança, tu mesmo colocasse. Não adianta a CPI fazer um trabalho, colher toda a documentação, colher provas, etc., fazer um trabalho investigativo, porque ela tem esse poder de investigação, e a partir dali encaminha aos órgãos, especialmente o Ministério Público Federal, e fica parado, e as coisas não andam. Aí tem gente blindada, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora, eu estava lendo hoje pela manhã, uma jornalista investigativa, que é a Malu Gaspar, fez um pedido sobre os horários, os dias, as datas de ingresso da esposa do ministro no Senado Federal, com base na Lei de Acesso à Informação, e o Congresso Nacional se recusou a fornecer. Por quê? Porque é a mulher do ministro, então não fornece, porque tem alguém que está blindando esse processo como um todo, né? Basta uma nota do ministro estar resolvido o caso. Há pedidos de investigação que são barrados pelo Dr. Paulo Gonet. Então, assim, de fato há uma sensação no Brasil de impunidade. Agora, cabe à imprensa cobrar isso, né? Na minha visão, este é o típico caso, porque ele envolve judiciário, ele envolve legislativo, ele envolve um banco estatal, ele envolve o governo do Distrito Federal, ele envolve um monte de coisa, envolve Banco Central, envolve Tribunal de Contas. O que fazia o Tribunal de Contas da União se intrometer numa questão, querendo revisar a liquidação de um banco, questionar procedimentos do Banco Central? O que fazia o presidente da República recebendo um banqueiro e chamando o futuro presidente do Banco Central para que tratasse do caso de alguma maneira, enfim? Então, há muitos questionamentos, envolve muita gente da República. Talvez por isso não saia, né, o que eu lamento. Pois é, exatamente por isso não vai sair. E com novidades toda hora, né, sobre o comportamento do ministro relator. E é aquela coisa maluca, né? Não mudou, como você bem observou. Não para em pé a ideia de que tinha que ir para o Supremo porque falam que um deputado um dia pisou numa agência, fez um negócio imobiliário qualquer.
E por essa mesma razão que o Toffoli poderia resolver em 10 segundos, ele iria ver que o caso poderia ir para a primeira instância. Queria lembrar que em 1995, quando o Banco Econômico sofreu uma intervenção, porque ele quebrou o Banco Econômico, encontraram no Banco Econômico uma tal pasta rosa, que foi como ficou conhecido, o arquivo que continha financiamento de campanha, não é para um deputado, que nesse caso nem é deputado que ganhou dinheiro de campanha, mas para dúzias de deputados e senadores, todos com foro por prerrogativa de função, todos. O que o Supremo fez naquela época? Pegou a parte referente às transações envolvendo deputado e senador e todo o resto, mas sem gastar um microsegundo, ficou na primeira instância. Gestão fraudulenta, gestão temerária, essa discussão bancária foi para a primeira instância, Justiça Federal. E o resto, esta tal pasta rosa, que deu em nada, ficou no Supremo Tribunal Federal. Coisa que o Toffoli poderia ter feito desde o primeiro segundo, né, Schiller? É evidente, né? Na verdade, o processo estava na primeira instância, a Justiça Federal, e vai para o Supremo Tribunal Federal em função desse argumento. Tem um negócio imobiliário com um deputado poder ser destacado exatamente o caso específico, a figura desse parlamentar. Agora, o centro do processo, quem é o investigado? É o Daniel Wolfgang, que é uma investigação executiva do Banco Master, não tem foro. Agora, eu só vou lembrar aqui, né, me dá esse gancho, eu vou lembrar, né, Wineg, quantos anos nós estamos questionando esse tema da instância devida do foro, né? Aquelas pessoas do 8 de janeiro não tinham foro, né? Todas as pessoas que foram investigadas, tais inquéritos nos últimos anos, mesmo o ex-presidente da República não tem foro. Na medida que você vai mudando a legislação, vai permitindo interpretações flexíveis, né? Vai ampliando o escopo da autoridade, enfim, bom, aí tem um problema, né? E aqui, vamos lá, também não adianta ir para a primeira instância, para a Justiça Federal, se depois um processo corre durante 2, 3, 4 anos e é anulado na Suprema Corte, como aconteceu com muitos processos da chamada Lava Jato, né? Então isso tudo vai descredibilizando um pouco o nosso sistema político, né? A gente vai acompanhar. Gostei do vai descredibilizando um pouco, gostei do um pouco, você é realmente uma pessoa generosa. Fernando Schiller, Pensando o Brasil, a gente volta a falar na quinta-feira. Valeu, obrigado. Valeu.